Marcos capítulo 1, versos 2 a 11. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. O tema da nossa mensagem: a legitimidade do ministério de Cristo. A legitimidade do ministério de Cristo. Meus queridos, o evangelista Marcos inicia este evangelho apresentando as testemunhas que legitimaram o ministério de Cristo. Ele abre este relato dando referências da pessoa que ele vai apresentar. E a primeira testemunha que se levanta é o próprio escritor Marcos. Depois, o seu precursor, João Batista, acompanhado aí pelo testemunho dos profetas. Em seguida, o testemunho do próprio Pai e do Espírito Santo. Eu gostaria que você então pudesse acompanhar-nos nesta noite olhando para esta legitimidade do ministério de Cristo, que Marcos vai nos apresentar. Primeiro ponto que nós destacamos, que o ministério de Cristo é legitimado pelas próprias Escrituras. Está aí nos versos 2 e 3, conforme está escrito na profecia de Isaías. A vinda do Senhor Jesus Cristo foi prometida pelo próprio Deus. Você percebe que a vinda de Cristo não foi um acidente, mas foi um apontamento, foi um agendamento. Jesus Cristo chegou trazendo o Antigo Testamento atrás de si e, por que não dizer também, na sua frente. Todo o Antigo Testamento apontava para a chegada desse Messias. Você não pode conhecer a Cristo a não ser através do Antigo Testamento. Quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer plenamente a Jesus. Porque ele é aquele que veio em cumprimento de profecias. O Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. E nesse sentido, irmãos, Jesus Cristo entrou no mundo, não por acaso, nem de moto próprio, mas ele entrou cumprindo uma agenda, um calendário, um apontamento do próprio Deus Pai. Eu gostaria que você notasse o seguinte, que a promessa dele foi antes da eternidade. A promessa dele foi dada lá no Éden. A promessa do Messias foi apontada pelos patriarcas. A promessa de Jesus foi apontada pelos profetas. Todo o Antigo Testamento está apontando para esse Messias que havia de vir. Se você perceber, lá no Velho Testamento, se fala do nascimento, da vida, do ministério, dos milagres, da morte, da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Os grandes pontos da vida e do ministério de Cristo estão claramente delineados no Antigo Testamento. O próprio Jesus faz referência a isso, dizendo:
examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. E quando ele está falando da Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então a primeira referência que nós temos é que a vinda do Senhor foi prometida pelo próprio Deus. Em segundo lugar, a vinda de Cristo foi profetizada pelos profetas. E aí você nota no verso 2, que há um ponto interessantíssimo. Ele diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías. E logo no verso 2, ele não vai falar de Isaías, ele vai falar de Malaquias. A profecia que está aí, eis aí envio adiante a tua face o meu mensageiro, não é uma profecia de Isaías, é uma profecia de Malaquias. Só no verso 3, voz do que clama no deserto, que é uma profecia de Isaías, conforme está no capítulo 40, verso 3 do profeta Isaías. Por que ele faz isso? Ele está, na verdade, dos dois profetas, citando aquele que era mais popular, mais conhecido, que era o profeta Isaías. Mas essa primeira profecia aí, é a profecia de Malaquias. Se você notar, ele está dizendo aí, conforme está escrito na profecia, eis que envio adiante da tua face o meu mensageiro. O profeta Isaías apontou para a chegada de Jesus, mostrando que Deus estava preparando o mundo como berço para o nascimento do Messias. Esse é um ponto importantíssimo, irmãos. Se você olhar para a história, Deus é que está com a história nas mãos. E Deus é que está preparando a história para cada detalhe do nascimento do Messias. Lá no Éden foi anunciado como a semente da mulher. Você sabia que o único ser humano que nasceu sobre a terra, que é a semente da mulher, foi Jesus Cristo? Porque, biologicamente, nós somos semente do homem e não da mulher. E Jesus é a semente da mulher porque Jesus não nasceu de um intercurso, de uma relação de um homem com uma mulher. Ele é a semente da mulher. Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E toda a história pregressa foi uma preparação para a chegada dele. Deus preparou o mundo grego através de uma língua universal. Deus preparou o mundo romano através da Pax Romana, das estradas que foram abertas para que o evangelho pudesse ser disseminado com rapidez. Deus preparou o mundo judaico através das profecias e da esperança do Messias. E agora, Deus está dizendo, eu vou enviar o meu mensageiro. Esta palavra foi de Malaquias 400 anos antes de Cristo. Lembrem vocês que num tempo de apostasia, que num tempo de descuido espiritual, Deus está respondendo ao povo que perguntava, onde está a promessa da sua vinda? E Malaquias diz, eu enviarei o meu mensageiro. A questão é, quando ele vier, o povo vai estar preparado para a sua vinda. E agora o profeta Isaías diz assim, voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. É a palavra agora de Isaías. É o profeta Isaías apontando o precursor como voz. E é o profeta Malaquias apresentando o precursor como mensageiro. Tanto o mensageiro como a voz apontam para a mesma pessoa, para o mesmo homem, João Batista. Você nota então que ele foi legitimado pelas Escrituras. Ele não caiu de paraquedas. Não foi um plano de última hora, a vinda do Messias. Mas a vinda do Messias cumpre um propósito de Deus conforme estabelecido nas Escrituras, na palavra de Deus. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção. O ministério de Jesus Cristo foi legitimado especialmente nesse texto pelo seu precursor. Versículos 4 a 6. Notem vocês a natureza do ministério do precursor. Acompanhem comigo. No verso 2 está dito aí que ele vai adiante do Senhor. Conforme está escrito, envio aí, eis aí, envio adiante da tua face o meu mensageiro. O que significa ir adiante do Senhor? Que João Batista foi adiante do Senhor. Significa que ele veio para abrir o caminho. Esta era a situação política da época. Sempre que um rei ia
visitar uma província, uma cidade, uma região, ele enviava na sua frente um mensageiro, um precursor, porque as cidades não tinham reciclagem de lixo. O lixo muitas vezes era jogado para fora do portão da cidade. Muitas vezes as estradas estavam esburacadas. E então, quando ele ia visitar uma província, ia alguém adiante dele para remover o lixo, para tapar os buracos, para pavimentar a estrada da sua chegada. O que esse texto está dizendo é que João Batista foi este mestre de obras espiritual que o Senhor enviou adiante do Messias para preparar o caminho, para preparar a estrada. E não estou falando de estrada geográfica, eu não estou falando de topografia, eu não estou falando de paisagismo, eu não estou falando de terraplanagem, eu não estou falando de limpeza de estrada, eu estou falando que João Batista veio preparar os corações e preparar o povo para a chegada do Messias. Se você notar, João Batista se apresenta, vai adiante do Messias, como um homem extremamente humilde. Sabe por quê? Primeiro, porque ele era primo do Messias. Segundo, porque na opinião, ou não digo opinião, porque Jesus não tem opinião, ele tem palavra final. Na palavra de Jesus, João Batista era o maior profeta nascido de mulher. Terceiro, João Batista era um homem absolutamente eletrizante na sua personalidade e na sua prédica, ao ponto de unir o país inteiro ao redor de si, no deserto. Um homem de absoluto sucesso no seu ministério. Mas quando ele se apresenta e vai adiante, ele diz o seguinte: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não tenho a noiva, o noivo é que tem a noiva. E eu me alegro porque o noivo tem a noiva. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de, encurvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu olho o João Batista como uma telefonista. Hoje a gente não usa muito mais telefonista, não é verdade? A telefonia já desenvolveu tanto que o negócio é tudo direto. Mas você lembra daquele tempo, quando você tinha que fazer uma ligação interurbana ou fazer uma ligação internacional, você tinha que ligar para a telefonista. E aí você tinha que falar com a telefonista. Quando a telefonista te colocava em linha com a pessoa que você queria falar, a telefonista saía do ar, saía de cena. João Batista é uma espécie de telefonista de Deus. Ele veio para linkar você ao Messias. Ele veio para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele apontou o Cordeiro, ele saiu de cena. Ele foi humilde na sua apresentação. Ele veio para preparar o caminho. Olha você ainda. Quem é este? Natureza do seu trabalho. Ele é voz do que clama no deserto. Olha o verso 3. Voz do que clama no deserto. Preste atenção nisso. João Batista era filho de quem mesmo? De Isabel, Zacarias. Zacarias era quem? Era um sacerdote. Portanto, João Batista era membro da família sacerdotal. Ele era um levita. Mas ele não foi sacerdote. Ele foi profeta. Diz a Bíblia que veio a João a palavra do Senhor. Este homem veio para pregar. E ele não prega no templo. E ele não prega nas praças de Jerusalém. E ele não prega para as elites aristocráticas de Jerusalém. A Bíblia diz que ele prega no deserto. Prega no deserto. E aqui é impressionante, porque você pode perguntar, por que ele prega no deserto? Tem sentido isso? Quando a gente fala tanto hoje em evangelismo urbano, de procurar os grandes centros, de ir aonde o povo está, de plantar a igreja na avenida mais movimentada da cidade, de buscar os recursos mais avançados da tecnologia para alcançar o máximo de pessoas. Parece que João Batista pega o caminho contrário. Ele vai para o deserto. E por quê? Não é que ele é um eremita. Não é que ele é um ermitão. Não é que ele é um homem antissocial. Eu vou lhes listar algumas razões por que ele foi para o deserto. Primeiro,
Ele foi para o deserto, porque este homem não queria se distrair com qualquer outra coisa que não é a essência do seu ministério. Apontar para o Messias. Segundo, ele foi para o deserto, porque esta foi a maneira mais estupenda de chamar a atenção do povo. Um pregador no deserto tem que ser especial, ou senão é um louco. Ou ele é voz, ou ele é louco. Mas diz a Bíblia que ele é voz. Ele é voz, ele não é um eco. Ele é boca de Deus. A palavra de Deus veio a ele depois de 400 anos de silêncio profético. Isso ensina uma lição para nós, irmãos. Onde tem voz de Deus, para lá o povo corre. Não importa se numa grande igreja, se numa praça apinhada de gente, ou se no deserto. Terceira razão, que ele foi para o deserto, foi para romper com a hipocrisia dos líderes religiosos de Jerusalém, que preferiam o conforto e o luxo do templo, das vestes sacerdotais. E ele rompe com esta prática. E terceiro e quarto, melhor dizendo, para cumprir a profecia. Voz do que clama no deserto. Era uma palavra dada há 700 anos antes de João Batista ser levantado. A palavra clamar aí, que está escrita, na língua original significa clamar com profundo sentimento. Clamar com grande intensidade de alma. Clamar com senso de urgência. Agora notem vocês. Terceira coisa que ele veio fazer. Versículo 3. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Essa palavra preparar, este verbo preparar, está no imperativo. E esta palavra tem a mesma ideia de um comandante militar dando ordens para os seus subalternos. Preparai o caminho do Senhor. É uma ordem. E de que maneira se prepara o caminho do Senhor? De que maneira se prepara o caminho do Senhor? Você vai notar nos outros evangelistas que tinham 4 maneiras de preparar o caminho do Senhor. Primeiro, aterrando os vales. Segundo, nivelando os montes. Terceiro, endireitando os caminhos tortos. Quarto, aplanando os caminhos escabrosos. O que significa isso? É claro que João Batista não está falando aqui de um mestre de obras que é enviado para fazer uma terraplanagem, ou um mestre de obras, construtor de estradas. O que significa preparar o caminho do Senhor? Como é que você precisa preparar o caminho do Senhor? A estrada por onde Jesus vai se manifestar ao mundo é a sua vida. O caminho pelo qual Jesus vai passar para se revelar ao mundo é a sua vida. O caminho que tem que ser preparado é a nossa vida. E como é que você vai aterrar vales? O que é vale, gente? Qual é o conceito que você daria para vale? É uma depressão que separa 2 montes. O que seria, então, aterrar os vales, senão unir o que está separado? Muitas vezes, nós estamos separados uns dos outros. Muitas vezes, Jesus não se manifesta na nossa vida porque nós estamos divididos. Há um vale, há uma fenda, há um abismo, há uma fissura que rompe comunhão entre nós. E onde tem mágoas, não tem manifestação de Deus. Nós precisamos nos acautelar disso, irmãos. Se nós queremos levar Deus a sério, se nós queremos ver a manifestação de Deus na nossa vida, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Segunda coisa, Ele diz que os montes têm que ser nivelados. O que é monte? Monte traz a ideia na Bíblia de soberba, de altivez, de mania de grandeza. Deus não se manifesta onde tem vaidade, irmãos. Lembra lá da figura de John Bunyan, da fogueira das vaidades? Onde tem vaidade, Deus está contra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E a palavra resistir lá é declarar guerra. Deus luta contra. Onde tem soberba, Deus não está presente. Aliás, está para fazer guerra, para lutar contra. É preciso remover esses montes da vaidade do nosso coração. Mas ele diz ainda que os caminhos tortos precisam ser endireitados. O que é caminho torto? Senão duplicidade. Senão vida dupla. Senão uma coisa aqui, outra ali. Senão falta de integridade e retidão.
Depois ele diz que os caminhos escabrosos têm que ser aplanados. A palavra escabroso na língua grega traz a ideia de fora do lugar. Olha que ideia sugestiva. O que é que está fora do lugar na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que está fora do lugar na sua vida? Sua vida devocional? Sua vida familiar? Sua vida financeira? O que é que está fora do lugar na sua vida? Sua vida sentimental? O que é que está fora do lugar que precisa ser corrigido na sua vida? O que o profeta está dizendo para nós é o seguinte: você precisa preparar o caminho do Senhor para que Ele se apresente. Vamos ver o conteúdo do ministério do precursor. O que é que ele veio fazer? Olha o verso 4. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. A primeira coisa que ele veio fazer é pregar arrependimento. Meus irmãos, o arrependimento é o portal do Evangelho. Não há boa nova do Evangelho fora do arrependimento. Não existe esse negócio de alguém se alegrar antes de chorar. Só se alegra com as boas novas do Evangelho aquele que chora por causa dos seus próprios pecados. É por isso que boas novas começa com choro. Se existe uma coisa que a igreja evangélica está desesperadamente precisando resgatar na nossa contemporaneidade, é a pregação do arrependimento, porque ela está fora de moda, é demodê hoje. Não é verdade? Essa mensagem nunca foi popular. E hoje o que você escuta mais é mensagem de autoajuda, né? Você não pode aborrecer o seu auditório. Você não pode ser indelicado com o seu auditório. Você precisa fazer cócegas na vaidade das pessoas. Você precisa dizer para elas que elas são boas. O que elas precisam descobrir é quão fantásticas elas são. Mas isso não é evangelho. O evangelho começa com a lei. O evangelho começa mostrando para o homem que ele está perdido. Que a não ser que ele se arrependa, ele não pode receber a boa nova do evangelho, porque quem não se convence do seu pecado, para que vai desejar ser salvo? Salvo de quê? Salvo de quê? Você nem tem consciência de que está perdido. Daí João Batista começa com arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento tem dois lados. Arrependimento significa dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Se você ainda não deu as costas para o pecado e ainda não se voltou para Deus, não há arrependimento na sua vida. Agora preste atenção numa coisa, arrependimento é muito diferente de remorso. O que difere remorso de arrependimento? Remorso é só o primeiro lado da moeda. É quando a pessoa tem convencimento de pecado, tem consciência de pecado, se entristece pelo pecado, confessa o pecado, abomina o pecado, mas não se volta para Deus. Vamos olhar, por exemplo, para a situação de Judas Iscariotes. Judas pecou, traiu o seu Senhor. Judas reconheceu o seu pecado. Judas se entristeceu pelo seu pecado. Judas confessou o seu pecado. Judas devolveu o dinheiro que tinha recebido para trair a Jesus. Mas ele foi e se enforcou. Por quê? Porque, na verdade, ele só pegou o primeiro passo do arrependimento, que foi convicção de pecado, tristeza pelo pecado e abandono do pecado, mas não se voltou para Deus. Primeiramente, o arrependimento te bota no chão. Depois, o arrependimento te levanta e te aponta a saída, que é o evangelho da graça. Esta que é a bênção, irmãos. E o arrependimento que João está pregando é este. É arrependimento. Para quê? Para remissão de pecados. Mas antes de falar de remissão de pecados, eu preciso dizer para você uma coisa que William Barclay coloca com muita clareza. A confissão de pecado tem que ser tríplice. Você tem que confessar o seu pecado para você, para a pessoa que você ofendeu e para Deus. Talvez a pessoa mais difícil de você enfrentar seja você mesmo. Foi por isso que o pródigo disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno. Não sou digno. Foi por isso que Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto você não admitir para você mesmo que você pecou, não há arrependimento verdadeiro. Segundo,
Você precisa confessar este pecado para quem você ofendeu. É necessário eliminar as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam de Deus. E terceiro, você precisa confessar o seu pecado para Deus. Para quê? Para que haja remissão de pecados. A palavra remissão traz uma ideia muito bonita. A ideia de remissão é a ideia de mandar embora. Mandar embora. Você lembra lá em Levíticos capítulo 16 a ideia dos dois bodes? Dos dois bodes. Um bode era morto, outro bode era mandado embora para o deserto. O sacerdote confessava os pecados do povo na cabeça, botando a mão na cabeça do bode, depois um era sacrificado, o outro era mandado embora. Essa ideia é a ideia seguinte, que pelos nossos pecados Cristo morreu, e os nossos pecados Ele levou, de tal maneira que a Bíblia diz que Deus afasta de nós os nossos pecados, como Ele afasta o Oriente do Ocidente, que Deus desfaz o nosso pecado como a névoa, e que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa! Deus afasta, manda embora o seu pecado. Que coisa boa! Sabe, algumas coisas que nós temos que nos acautelar. O diabo é astuto nisso. Quando você confessa o seu pecado e se arrepende dele, Deus pega esse pecado e o manda embora. Como o sacerdote mandou aquele bode para o deserto. Vai embora! Saiu de você! Não volta mais para você! E o diabo às vezes vem buzinar no seu ouvido o seguinte: aquele pecado. E aquele pecado que foi mandado embora, você fica trazendo de volta. E sofrendo por ele. E curtindo as dores. Se você assistiu o filme Lutero, o filme foi muito feliz. Quando descreve uma das características do Lutero. Lutero, ele tinha uma noção tão grande, tão profunda, tão agônica da batalha espiritual, que muitas vezes ele se trancava no quarto e parecia que ele estava brigando corporalmente com o diabo. Teve uma hora que ele pegou o tinteiro e jogou o tinteiro na parede, dando a impressão que ele estava jogando o tinteiro no diabo. Ele era afligido com essa batalha espiritual. E muitas vezes parecia que o diabo se apresentava para ele, para apontar para ele os seus pecados. Você fez isso, e fez aquilo outro. Até o dia que Lutero conheceu de maneira plena a graça de Deus. Certo sonho de Lutero, Satanás apareceu para ele, apontando para Lutero os pecados graves e terríveis que ele tinha cometido. Lutero disse: é verdade, os cometi mesmo. Só um detalhe, você esqueceu de apontar também que o sangue de Cristo me lava de todo o pecado. Esse pecado já foi remido. Não há mais pecado, ele foi mandado embora. Então não permita que Satanás, como acusador, fique atormentando você por um pecado que já foi mandado embora e já foi lavado no sangue do Cordeiro. Vamos ver agora, em terceiro lugar, os resultados do ministério do precursor. Primeiro resultado foi um impacto sobre as pessoas. Olha você o versículo 5, por favor. Versículo 5 diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E é claro que este termo é uma hipérbole, que é uma figura de linguagem absolutamente plausível, correta, para descrever o sucesso da mobilização popular produzido pelo ministério de João Batista. Na verdade, está acontecendo o seguinte: depois de 400 anos de silêncio profético, a nação estava cansada dos mestres religiosos de Israel, os fariseus, os saduceus, os essênios, e de repente, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João, e João vai para o deserto, e levanta sua voz, e diz a Bíblia que a cidade vem, que o povo do interior vem, que as multidões se acotovelam, não nas praças, mas no deserto, para ouvi-lo. Isso é uma coisa extremamente impressionante de se perceber. João Batista não tem títulos. João Batista, embora procedente da classe sacerdotal, porque seu pai era sacerdote, ele não tem referências, não tem diplomas, não tem nenhuma característica que nós poderíamos dizer que o mundo aplaude. Mas ele tinha a coisa mais importante: ele tinha a unção do Espírito Santo de Deus sobre ele. O que faz um pregador
ser uma bênção nas mãos de Deus, não são os títulos que ele granjeia, não é o conhecimento teórico que ele tem, mas o grau de compromisso que ele tem com Deus, o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, e a fidelidade do seu ministério de apontar para Jesus Cristo. Agora preste atenção nesse ponto. Não obstante as multidões estão indo, John Charles Ryle, falando sobre esse ponto, diz o seguinte: nós não podemos afirmar e nem temos evidências disso, de que toda esta multidão que está indo a João Batista, verdadeiramente tornou-se uma multidão convertida. Nós não temos provas de que toda esta multidão verdadeiramente foi convertida. Que alerta para nós, diz ele, que alerta para nós, de uma multidão que escuta o maior pregador, o maior profeta nascido dentre mulheres, a mensagem mais relevante e urgente que o mundo podia ouvir: arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor. Um pregador que aponta a maior mensagem, aponta para o Messias. Uma multidão que se congrega para ouvir este homem. E apesar disso, não temos provas suficientes para dizer que toda esta multidão verdadeiramente deu provas de arrependimento e foi transformada por esta mensagem. Nós não podemos nos iludir com grandes ajuntamentos. Não podemos nos iludir que uma multidão ouvindo um pregador, por si só, representa que esta multidão está salva e está convertida. Eu fico a perguntar por que é que João Batista impactou aquela multidão. Em primeiro lugar, eu penso, irmãos, porque João Batista viveu o que pregou. João Batista não foi um eco, ele foi uma voz. O maior sermão de um pregador não é o seu discurso, é a sua vida. Gasta-se algumas horas para se preparar um sermão. Levam-se anos para se construir uma vida. O maior sermão de um pregador é a vida dele. Porque se o pregador não tem vida, o seu discurso é vazio e inócuo. João Batista atraiu a multidão, porque a vida dele atraiu a multidão. João Batista não era luz, mas ele apontou para a luz. Como uma vela, ele brilhou enquanto viveu com a mesma intensidade. João Batista atraiu a multidão por outra razão. Ele atraiu a multidão por causa da sua sublime humildade. Em momento nenhum, João Batista capitalizou para si qualquer vantagem. Ele podia dizer: olha, eu sou primo do Messias. Em qualquer momento ele podia dizer: eu fui apontado pelo profeta Isaías 700 anos antes de eu nascer. Malaquias falou de mim 400 anos antes de eu nascer. O meu nascimento foi um milagre. O meu nascimento foi anunciado por um anjo. O próprio Messias apontou para mim dizendo que dentre os nascidos de mulher não tem maior do que eu. Ele não disse nada disso. Ele apenas cumpriu o seu papel e saiu de cena. A centralidade, segundo ponto, a centralidade do ministério de João Batista, irmãos, foi apontar para Jesus e dizer duas coisas: que Jesus era maior do que ele em pessoa e que Jesus era maior do que ele em ministério. Eu não sou o Cristo, eu não sou a luz, eu não sou o Messias, e ele é mais poderoso do que eu, porque eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Esta é a tarefa mais importante de um cristão e de qualquer ministro, é apontar para Jesus. Vamos ver, em terceiro lugar, a peculiaridade dele é uma coisa impressionante, porque esta peculiaridade pode ser vista em três coisas: o local onde ele pregou, as roupas que ele usou e a dieta que ele usou. Que pregador hoje escolheria o deserto? Que pregador famoso não escolheria um terno bonito para se apresentar? Mas ele se veste com pele de camelo e com a cinta de couro. Que pregador hoje fugiria das mesas fartas? Mas ele vai para o deserto e se alimenta de mel silvestre e de gafanhotos. É bom lembrar que o gafanhoto, para a culinária judaica, era alimento limpo, segundo Levíticos 11:22. E William Hendrickson diz também que nós não deveríamos pensar que João só comia mel e saboreava um gafanhoto tostado. Certamente o cardápio dele devia incluir outras coisas. Mas aqui está frisado de que
Este homem vivia uma vida simples e frugal. Ele não queria holofotes e ele fugia de todas as celebridades e coisas pomposas da sua época. Mas vamos ao terceiro ponto, irmãos, extremamente importante. Ministério de Jesus, legitimado pelas Escrituras, legitimado por João Batista, legitimado pelas suas próprias credenciais, legitimado pelo seu próprio ministério. João Batista diz o seguinte, que ele é mais poderoso do que eu. Olha aí, por favor, o que está escrito. O que está escrito no versículo 7. Pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Veja você, que o maior homem diz o seguinte, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, e desatar a correia de sandália era papel de escravo. O que significa isso? Os mestres da época caminhavam a pé, e as estradas não eram pavimentadas, asfaltadas. As estradas eram de terra, e você sabe que uma região desértica produz-se muito pó. E então, quando se caminhava com aquelas sandálias de tiras, se impregnava ali muito pó. E o papel do escravo era, quando o mestre chegava em casa, curvar, tirar as sandálias, desabotoar as correias e tirar as sandálias e lavar os pés do mestre. João Batista dizia, eu não sou digno de fazer esse papel. Ele é maior do que eu. Ele é o supremo. Ele é o noivo. Ele é o cordeiro. Ele é aquele diante de quem todo joelho se dobra. João Batista está apontando para a grandeza de Jesus, para a suprema grandeza de Jesus. Outra coisa que João Batista diz é o seguinte, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Aliás, os outros disseram que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O meu entendimento é que esses duas terminologias são correspondentes. Alguns estudiosos dizem que não. Dizem que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, para mostrar que o batismo com o Espírito Santo é a bênção e com fogo é o juízo. Eu não posso concordar com essa tese. Por que não? Porque a palavra aí está, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, não é batiza com o Espírito Santo ou com fogo. A ideia que os evangelistas dão é que a mesma pessoa que é batizada com o Espírito Santo também é batizada com fogo. Mas Marcos, que é mais sintético, está trabalhando a questão, sintetizando, resumindo, dizendo, ele batiza com o Espírito Santo. O que é isso? O que é batizar com o Espírito Santo? Se você notar, este é um dos pomos de discórdia da igreja evangélica hoje. Talvez nenhuma doutrina divida mais a igreja evangélica brasileira e mundial do que esse tema, batismo com o Espírito Santo. Normalmente, depois da ênfase da Rua Azusa, em 1906, quando Seymour começa a pregar que nós precisamos ter evidências do batismo com o Espírito Santo, falando em outras línguas. E então começa uma pregação, chamada pregação pentecostal, de que a evidência de que alguém é batizada com o Espírito Santo é se ela fala em outras línguas. Obviamente, nós não podemos concordar com esta tese, por algumas razões. Primeiro, porque se nós concordarmos com esta tese, nós temos que pregar que todo crente precisa falar em línguas. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, falam todos outras línguas? Todos profetizam? E esta pergunta dele é retórica, respondendo, claro que não, porque dom espiritual é da competência exclusiva do Espírito Santo distribuir. Nem todas as pessoas têm todos os dons. Ora, se nem todos falam em línguas, em outras línguas, e se línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, então alguma coisa não está combinando, está desconectado, está equivocado. Então, certamente não podemos concordar com isso. Um dom espiritual não pode ser um selo do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo, então? No ensino de Paulo, em 1 Coríntios 12, 13, ele diz que todos nós fomos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Então, o primeiro ponto do batismo com o Espírito Santo é que o batismo do Espírito Santo é a sua
conversão, no momento em que o Espírito Santo regenera você, ele batiza você na igreja, no corpo de Cristo, ou seja, ele torna você membro do corpo de Cristo. Nesse sentido, todo salvo é batizado pelo Espírito Santo. Nesse sentido, toda pessoa convertida foi batizada pelo Espírito Santo. Mas também, se você notar nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo e João Batista apontavam para um outro fato importantíssimo, quando ele trabalha a questão do poder para o testemunho. Quando lá em Lucas 24:49, Jesus Cristo diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos 1:4 ele diz que não muito depois desses dias sereis batizados com o Espírito Santo. E Jesus conecta isso com a pergunta dos discípulos: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, também essa questão do batismo traz a ideia não apenas da conversão, mas também de uma capacitação para pregar o Evangelho. Porque esses discípulos de Jesus Cristo, não obstante já serem convertidos, e por isso já tinham o Espírito Santo, eles ainda precisavam ser revestidos com poder para pregar a palavra de Deus. Isso aconteceu no Pentecoste, no derramamento do Espírito, quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus. Que coisa preciosa, queridos, é que o Senhor Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que derrama o Espírito Santo. Ele foi aquele que enviou o Espírito Santo. Ele é aquele que nos dá a bênção, a dádiva gloriosa do Espírito Santo. Ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Convém que eu vá para que ele venha. E o Espírito Santo veio. Veio para trazer salvação. Veio para trazer vida. Veio para trazer regeneração para nós. Mas outra coisa que Jesus Cristo veio fazer, irmãos, foi se identificar com os pecadores. Eu não sei se você já perguntou, por que Jesus foi batizado? Você já perguntou isso? Se o batismo de João era batismo de arrependimento, se Jesus não tinha pecado, então por que ele foi batizado? Ele não precisava e nem podia. Mas por que foi? É óbvio que Jesus Cristo não foi batizado por pecados pessoais, porque não os tinha. Ele foi batizado porque ele se identificou com você e comigo. Ele foi batizado porque a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi batizado porque diz a Bíblia que ele foi feito pecado por nós. Ele foi batizado exatamente pela natureza do ministério que ele abraçou. Ele entrou no mundo como nosso representante, como nosso fiador, e ele levou sobre si os nossos pecados. Eu concordo com William Barclay quando ele diz que o batismo de Jesus apontam para 4 verdades. A primeira delas é que o batismo de Jesus foi o momento da sua decisão. Jesus cresceu em Nazaré, foi carpinteiro em Nazaré. Quantos móveis Jesus deve ter feito? Quantas encomendas de casamento? Porque naquela época não tinha lojas de móveis. Ele deve ter recebido. Mas quando ele tinha 30 anos, João Batista começou a pregar no deserto da Judeia. E ele larga sua carpintaria. E ele sai da cidade de Nazaré. E ele mergulha no deserto da Judeia. E ele se aproxima da multidão. E diz a Bíblia que João Batista diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus Cristo diz: importa que seja assim. E diz a Bíblia que ele é batizado, porque ele está tomando a decisão naquele momento de entrar no seu ministério, de começar a sua obra salvadora, de entrar para cumprir a gloriosa missão para a qual ele veio ao mundo. Foi o momento da decisão. Segundo lugar, foi o momento da identificação. Quando ele se identificou com você e comigo. Quando ele toma a decisão de entrar definitivamente neste ministério bendito, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro lugar, foi o momento da aprovação. Veja você, e eu vou trabalhar um pouquinho mais daqui a 5 minutos, no mínimo ou no máximo, que quando ele está saindo da água, o pai diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele está sendo aprovado por Deus. O batismo
é o momento da sua aprovação. Mas finalmente, em quarto lugar, o batismo foi o momento da sua capacitação. Porque diz a Bíblia que quando ele está orando, isso é Lucas que fala, Marcos diz que quando ele está saindo da água, depois que foi batizado, os céus se rasgaram e uma pomba desce sobre ele como símbolo do Espírito Santo. E neste momento ele é capacitado pelo Espírito Santo para exercer o seu ministério. Irmãos, que coisa tremenda. Se Jesus Cristo precisou da capacitação do Espírito, e nós? Nós não podemos desligar o ministério de Cristo do ministério do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito. Ele foi batizado pelo Espírito no Jordão. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele levanta-se na sinagoga de Nazaré e abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E diz a Bíblia lá em Atos 10, que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré para libertar os oprimidos do diabo e para curar os aflitos. E a Bíblia diz que ele realiza todo o seu ministério no poder do Espírito Santo de Deus. Foi o momento da sua capacitação. E eu termino esta mensagem dizendo o seguinte, que Jesus foi legitimado pela palavra, pelo precursor, pelo seu próprio ministério, e finalmente ele foi legitimado pelo próprio Pai. João está querendo mostrar para nós as credenciais do Messias que ele vai agora revelar a nós. E diz a Bíblia que quando Jesus está saindo do Jordão, o céu está se abrindo e o Pai está falando. Que mensagem bendita da Trindade. A segunda pessoa sendo batizada, a terceira pessoa descendo como pomba, e a primeira pessoa da Trindade, o Pai falando: este é o meu Filho, em quem eu me comprazo. Por que o Espírito Santo desceu sobre pomba, como pomba? E lá no Pentecostes desceu como língua de fogo. Já parou para pensar? Você lembra que quando o dilúvio acabou, e Deus faz uma aliança, dizendo que mais o juízo não viria, soltou-se uma pomba. Acabou o juízo. Acabou o dilúvio. O Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus revela a doçura do seu ministério de graça. A graça chegou. A bênção do Evangelho chegou. Lembram vocês que quando Malaquias fecha as cortinas do Velho Testamento, a última palavra que aparece é maldição, é juízo. Mas quando o Evangelho abre as cortinas, desce uma pomba. É a graça de Deus. É a boa nova do Evangelho. É a boa nova da reconciliação. É Deus chamando o homem para se arrepender e acertar a vida com Deus. E quando a cortina da história fecha, lá em Apocalipse 22:3, diz: e já não tem mais maldição. Não tem mais maldição. Louvado seja Deus. Eis o meu Filho, em quem eu me comprazo. Que coisa fantástica, queridos irmãos. O Pai está testificando o Filho. Você já parou para pensar quando é que ele tornou-se filho? Essa é uma linguagem difícil para nós, não é? Linguagem da Trindade. Foi Tertuliano pela primeira vez quem formatou essa palavra Trindade, porque ela não tem na Bíblia. Você já parou para pensar como é que isso aconteceu? Antes dos tempos eternos, não havia céu, não havia terra, não havia planetas, não havia galáxias, não havia mundos estelares, não havia nada no universo. O universo não existia, existia Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Plena harmonia, plena comunicação. Deus não precisava do mundo para ser Deus. Ele sempre foi Deus desde a eternidade. Ele era completo em si mesmo. Agora pense nesta gloriosa ideia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas no conselho da Trindade, no conselho da redenção. E agora este Deus triuno entra numa aliança bendita. E nesta aliança, a segunda pessoa deveria se esvaziar da sua glória, abdicar da sua glória, tornar-se carne, entrar no mundo, se identificar com os pecadores, ser cuspido pelos homens, ser perseguido, ser açoitado, ser pregado numa cruz, para ressuscitar ao terceiro dia. Naquela aliança da Trindade, o Espírito Santo deveria vir para capacitar o Filho, para realizar a sua obra.
E agora esse palco está armado. Esta cena se desenrola lá no Jordão, quando o céu se abre e o Pai testifica do Filho e o Espírito Santo desce sobre o Filho e capacita-o para realizar o seu glorioso ministério. Essa é uma coisa extremamente bendita. Agora eu termino dizendo o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe por que eu quero chamar da ênfase aqui? Porque nem todo filho amado é o deleite do Pai. Nem todo filho amado é o deleite do Pai. Ontem à noite, eu preguei na Igreja Central de Campinas, no 102º aniversário daquela igreja. Quando eu estava cumprimentando a porta as pessoas, veio um senhor com 2 muletas. As lágrimas rolavam na sua face. Ele disse: pastor, eu precisava desesperadamente dessa mensagem. Ele disse: eu tenho um filho, que é o drama da minha vida. Algumas vezes, no meu desespero, cheguei a pensar em tirar a vida do meu próprio filho. As blasfêmias que o meu filho fala contra Deus são pesadas demais. Eu tinha vontade de sair correndo, mas não posso, porque eu sou aleijado. Eu amo meu filho, mas ele arrebenta com a minha vida. Olha a história de Davi, que amava Absalão de todo o seu coração. Quando Absalão morreu, diz a Bíblia que Davi chorou desesperadamente, soluçando, dizendo: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. Mas, não obstante ser um filho amado, não era o deleite da sua vida. Mas agora Deus diz: eis o meu filho, em quem eu me deleito. Que coisa sublime. Porque Jesus é o Filho amado e Jesus é o deleite do Pai. É o prazer do Pai. E o Pai tem prazer em Jesus por quem Ele é e por aquilo que Ele está fazendo, cumprindo o projeto da redenção estabelecido lá na eternidade. Estou certo de que o desejo de Deus não é apenas que nós sejamos filhos amados, porque de fato somos, mas é que sejamos também o deleite do coração de Deus. Deus salvou você para que você seja um filho e uma filha que produza alegria no coração de Deus, que encante o coração de Deus, que gere prazer para o coração de Deus, porque nós somos chamados e desafiados a imitar a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a bênção daqui para frente agora de começar a olhar esse ministério de Jesus. A mensagem de hoje foi a mensagem das credenciais daquele que nós vamos começar a estudar sobre ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor, queridos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Eu quero orar nesta hora por sua vida. E o clamor que nós vamos levantar e pedir aos céus é para que você e eu sejamos filhos e filhas, que sejam o deleite do coração do Pai, que possam ministrar prazer para o coração de Deus. Eu não sei como é que você tem vivido, mas certamente este é o projeto de Deus. Deus se manifestou em Jesus para que você tivesse os seus pecados jogados para longe de você, para que você pudesse andar com Deus e conhecer a Deus e ser reconciliado com Deus, e ser filho de Deus, e ser herdeiro de Deus, mas ser também o prazer do coração de Deus. Se você puder, coloque-se de joelhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, pela vida, pelo ministério, pela obra bendita de Jesus Cristo, o nosso grande Salvador e Rei. Louvado seja o teu nome pelas credenciais que foram apresentadas da sua vida. Louvado seja o teu nome, porque a vinda de Jesus cumpriu um propósito eterno. A vinda de Jesus obedeceu rigorosamente a um planejamento profético. A vinda de Jesus foi planejada e preparada. E bendito seja o teu nome, porque na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, entrando no mundo como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso redentor, como aquele que nos reconciliou contigo. Glória ao teu nome, porque ele foi o filho amado, o filho que produziu alegria para o coração do Pai. E nesta noite, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, nós que fomos alcançados por este evangelho, nós que fomos transformados por esta graça, nós que fomos feitos filhos e herdeiros, que sejamos filhos, filhas, que promovam alegria para o coração do Pai.
que deem prazer e contentamento ao Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos que Tu alegres o coração da igreja, que Tu visites com as consolações dos céus o coração de cada pessoa que entrou nesta casa, que o bálsamo do Espírito Santo venha sobre nós, assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus lá no Jordão, capacitando-o, revestindo-o de poder, para que ele realizasse o seu ministério. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós também, capacitando-nos, revestindo-nos, dando-nos poder, dando-nos unção, para vivermos em novidade de vida, e para proclamarmos a Tua palavra com autoridade e com poder. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu trouxeste o Teu povo à Tua casa. Agora, Deus, seja propício a este povo, abençoa o Teu povo, consola o Teu povo, alegra o Teu povo, restaura a sorte do Teu povo. E se há alguém entre nós, Pai, que não se arrependeu, que ainda não tem os seus pecados remidos, ó Senhor, que nesta noite se arrependa, que nesta noite tome posse do perdão, que nesta noite possa receber a alegria da vida eterna. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra bendita. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus, aquele que é o nosso Deus, nosso mediador, nosso Senhor e Redentor. A Ele tributamos toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, em nome do Cordeiro. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus.